Shalom, queridos. Hoje é a carta de Paulo a Filemon. A epístola a Filemon é a mais curta de todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Apenas 335 palavras no grego original. Nas listas mais antigas sobre o conjunto da obra paulina, a carta a Filemon está presente no século IV depois de Cristo. Infelizmente, surgiram algumas objeções a essa epístola, não no que diz respeito à sua autenticidade, mas a uma alegada trivialidade de seu conteúdo. Entretanto, a maior parte dos cristãos tem conseguido avaliar corretamente essa carta, reconhecendo nela a grande importância que possui, sua autoridade como divinamente inspirada, bem como as lições práticas que podemos tirar dela. Nesse estudo, vamos aprender quem foi o autor da epístola a Filemon, qual a data e a ocasião em que a carta foi escrita, destinatários e público original da carta, propósito e características, esboço da epístola a Filemon. Antes de prosseguir, é bom que você leia os textos, leia o texto sobre quem foi Filemon e quem foi Onésimo. Você vai encontrar esses textos, esses estudos e faça isso primeiro. É bom que faça isso primeiro. O autor da carta, ou seja, da epístola a Filemon. A carta a Filemon foi escrita pelo apóstolo Paulo. Não existe nenhum tipo de contestação relevante sobre isso por parte dos estudiosos. A própria epístola, no versículo 1, responde satisfatoriamente essa questão, quando o próprio Paulo identifica a si mesmo como autor, com a colaboração de Timóteo. Outro versículo que também ressalta esse ponto é o versículo 19, onde Paulo usa a expressão de próprio punho o escrevo. Vamos ver quando e onde a epístola a Filemon foi escrita. Sobre a ocasião em que a carta a Filemon foi escrita, sabemos que Paulo, quando escreveu, estava preso. Isso fica claro nos versículos 1, 9, 10, 13 e 23. Fica bem claro que ele estava preso. Ele usa as seguintes expressões: prisioneiro de Cristo Jesus. No versículo 1 a 9. 1 e 9. Onésimo, que gerei entre algemas, versículo 10, me servi nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Esse Onésimo servia a Paulo nos momentos onde ele estava sofrendo por causa do Evangelho. Versículo 13, e Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Então, Paulo salienta Onésimo e Epáfras como pessoas que eram dignas de conviver com ele, porque tinha essa mesma vontade de servir a Deus, independente do que estivesse sofrendo. Eu vou ter que dar uma paradinha aqui de 1 minuto, já volto, tá bom? Que tem que fechar ali a porta do nosso estúdio, senão a zoada vem pra cá.
Pronto, já estamos aqui. Eu quero dizer a vocês que toda meu trabalho é feito debaixo de muito sacrifício. Eu tenho um filho especial, para todos vocês que são do ministério há muito tempo, sabem disso. E eu trabalho assim, eu nunca parei, desde que ele nasceu, que era tudo que alguém que quisesse realmente encontrar desculpas para não fazer a obra de Deus teria, porque é um filho excepcional. São 48 anos e eu nunca parei e nem vou parar. Só vou parar no dia que Deus me tirar da terra. Mas não tem circunstância para me fazer parar de falar de um ser que deu a vida por mim e deu a vida por todos que creem nele. Então, esse Senhor Jesus Cristo, não tem circunstâncias que a gente passe que possa desistir de fazer o ID. Aquela palavra que tem em Mateus 28, versículo 19. Não tem circunstância, seja o que for que você passar na vida, você não tem como dizer não. Você precisa ganhar seus vizinhos, ganhar seus colegas de trabalho, ganhar seus colegas de faculdade. Onde você chegar, você precisa ganhar, consolidar, discipular e enviar. E isso me dá alegria por eu ter autoridade para ensinar, de mandar fazer, porque aquele que manda fazer o que faz tem realmente credibilidade. E aí vocês veem, às vezes os vídeos são interrompidos por momentos de dificuldade com meu filho especial, mas isso não me empata. E vamos prosseguir no nosso estudo de hoje. Então nós vemos que quando e onde a epístola a Filemão foi escrita, vocês estão vendo aqui. Eu já fiz o comentário, estou fazendo o comentário e vamos continuar. Sabemos também que a epístola a Filemão foi escrita provavelmente na mesma época em que a epístola aos Colossenses foi escrita, de forma que também existe a possibilidade da carta ter sido entregue junto com a epístola aos Colossenses. E isso fica praticamente evidente quando lemos que Onésimo haveria de acompanhar Tíquico, o portador da epístola aos Colossenses, Colossenses 4:9, e também da epístola aos Efésios, Efésios 6, de 21 a 22. Além de que o grupo que estava com Paulo quando ele escreveu a Filemão é o mesmo que o cercava quando a carta aos Colossenses foi escrita, com exceção de Jesus justo. Esse Jesus não é Jesus, o nosso Senhor não, está falando de alguém que chamava Jesus justo. Então, nós temos aqui essas informações e, com certeza, são importantes para a nossa vida de servos de Deus, que queremos, onde chegar, ganhar, consolidar, enviar. Esses assuntos, tudo isso é importante para a nossa vida. Tudo que tiver na Bíblia é importante para alguém que ama Jesus, porque Jesus é a palavra. Estudar a Bíblia é estudar o amado Jesus. A possibilidade mais provável é que Paulo tenha escrito essa carta quando estava preso na cidade de Roma, portanto, por volta de 62 depois de Cristo. Devemos ressaltar que essa teria sido sua primeira prisão na cidade de Roma. Grandes evidências apontam que essa prisão foi de regime domiciliar, portanto, a mesma mencionada no final do livro de Atos dos Apóstolos. A mesma prisão que foi mencionada em Atos dos Apóstolos, Atos 28, versículo 30, onde Paulo estava sob custódia romana, aguardando julgamento. Durante o período de 2 anos em que Paulo ficou preso na cidade, ele teria escrito as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão.
Um dos fatores mais fortes para ser Roma, a cidade em questão, ser a cidade de Roma em questão, a cidade que ele estava, que Paulo estava, é o fato de Roma ser a cidade preferida por pessoas fugitivas, devido ao seu tamanho que facilitava a fuga e o desaparecimento de qualquer pessoa. Logo, a escolha mais provável tomada por Onésimo. Se Onésimo estava lá, é uma das provas de que Paulo escreveu, estava lá em Roma. A viagem de Roma até Colossos tinha cerca de quase 2.000 quilômetros de distância, dependente da rota. A depender da rota, tinha 2.000 quilômetros de distância. Quanto a Éfeso, sabemos que essa cidade ficava mais próxima de Colossenses, possível cidade de Filemon. E o versículo 22 pode ser considerado o mais favorável à hipótese de ser essa cidade. Porém, Paulo pode ter abandonado ou até adiado seu plano de ir de Roma para a Espanha em favor de um rápido regresso ao Oriente. Seja como for, Paulo deixa claro a sua experiência de rápida soltura e sua intenção de viajar até a região de Filemon em um futuro próximo. Tal expectativa favorece ainda mais a interpretação de a cidade discutida ter sido realmente Roma. Filipenses 1, 19 a 20, Filemon 22. Também sabemos que Filemon não era o único dono de escravos entre os cristãos de Colossos. Aqui nós estamos tendo uma introdução de conhecimento sobre a carta de Paulo a Filemon, e eu acredito que se vocês estiverem interessados em conhecer mais, teologia nunca é demais, todos que amam a Deus devem se interessar em estar mais se aprofundando nos estudos. Isso não vai tirar sua unção, como muitos pensam, que estudar tira a unção, que basta saber que Deus está com ele, que basta saber que o Espírito Santo está com ele, que já não precisa mais nada. Isso é uma maneira errada de se pensar. Quanto mais você está com Deus, você tem interesse em ser capacitado para pregar o Evangelho da melhor maneira possível. Paulo nos dá o exemplo disso. O tempo todo, Paulo estava procurando instruir as pessoas, ensinar as pessoas para que elas fossem capacitadas para pregar o Evangelho. Então, qualquer um servo de Deus que tem amor à palavra, ele não se conforma em simplesmente ler a Bíblia sem se aprofundar nos estudos. Você sabe que para você ler a Bíblia, tem que saber a história, quando aconteceu, para você ler a Bíblia corretamente, interpretar corretamente, onde aconteceu esse fato que a Bíblia está falando. Com quem? Qual foi a pessoa? Qual a razão? Várias interrogações, e você vai ter que ir lá no tempo onde foi escrito para saber por que essas coisas aconteceram. É isso aí que causa problema quando a pessoa não procura ser um bom estudante da Bíblia. Porque, por exemplo, tem a parte da Bíblia onde diz que a mulher é para ficar calada. Paulo falando em 1 Coríntios 14 e falando a Timóteo também. Aí, se você não se aprofunda, não lê a Bíblia, procurando saber o que estava acontecendo na época, por que Paulo falou assim? Que não é as mulheres para ficar em silêncio. Você acha que isso é coisa de você parar por aí e simplesmente fazer uma doutrina que a mulher tem que ficar em silêncio? É coisa para se estudar. Por que para se estudar? Porque você que é inteligente e é guiado pelo Espírito Santo, você não estuda a Bíblia somente pulando versículos, um tópico aqui, outro tópico ali. Você estuda de Gênesis a Apocalipse. E como você estuda de Gênesis a Apocalipse, já deve ter visto o Senhor, nosso Deus, escolhendo lá no livro, escolhendo lá aqui na Bíblia, no livro de
num desses livros, me falhou a memória agora, você vê falando da escolha do Senhor por uma mulher chamada Débora, para ser uma pessoa que ia ensinar a homens de guerra para ter a vitória na guerra, para ser vitoriosa na guerra. Então, se você está estudando cá no Novo Testamento, Deus dizendo, Paulo falando, e Paulo fala pelo Espírito Santo. Paulo está na Bíblia porque foi o Espírito Santo que guiou ele o tempo todo. Só tem na Bíblia homens que foram guiados pelo Espírito Santo. Então, Paulo fala que a mulher é para ficar em silêncio. Aí você vê isso e você não vai estudar para saber por que está assim. Você tem que estudar, a gente tem que estudar. Então, você vai ver por que aconteceu isso, você vai encontrar, ainda aqui na Antiga Aliança, Deus chamando uma mulher para ser juíza, uma mulher chamada Débora, e que foi vencedora, foi abençoadíssima em instruir o exército do Senhor para ganhar uma guerra. E como é que você vai acreditar que aquela palavra que Paulo está dizendo ali é para generalizar, é para todo o tempo? Essa palavra só foi para aquele tempo ali, para aquele período que eles estavam com a igreja cheia a congregação lá em Corinto, cheia de pessoas gregas, e os gregos, eles tinham a cultura onde a mulher não falava nada a partir do momento que passasse da porta de casa para fora. E eles estavam dentro da igreja porque estavam se convertendo. E quando a pessoa se converte, vem com seus costumes. Então ele veio com os costumes dele, as mulheres chegavam ali com eles e elas não podiam falar nada. Então, para não causar choque, as mulheres que já estavam convertidas, que eram judias, não podiam falar para poder não escandalizar as mulheres gregas. Aí você vai para o Timóteo, quando ele fala em relação da mulher ter sido, foi a mulher que enganou o homem, e foi então por essa razão que a mulher foi feita, o homem foi feito primeiro. Aí você vê Paulo explicando isso e dizendo para ela não ensinar o marido, não falar e tudo mais. Aí você já vem também com a sua doutrina de que a mulher não pode ensinar. A mulher não pode ensinar, Deus capacitar a mulher do jeito que capacitou, ao ponto que os ímpios lá fora aproveitam a mulher, colocam na presidência, aproveitam a mulher, colocam no governo, aproveitam a mulher, colocam na fase de ser uma prefeita, uma deputada, uma advogada, uma doutora. E você pensar a essa altura que Paulo está ali falando a Timóteo que que o homem foi feito primeiro, que a mulher foi feita depois, no sentido de neutralizar para sempre a função da mulher como a disjutora na sociedade, porque se ela é disjutora do homem, é claro que ela ajuda o homem a estar firme, sábio, entendido, porque ela tem detalhes. Então, ela é disjutora da sociedade. A família é importante, forma a sociedade. Então, como é que você, essa altura, ainda pensa isso? Então, é preciso estudar. Eu estou aqui dando uma introdução somente de alguns conhecimentos sobre a carta de Paulo a Filemon. É um capítulo só. Você vai estudar, vai ler, vai fazer seu momento como é que nós chamamos, de meditação na palavra, ler o capítulo. Você já sabe que a leitura é logo de manhã cedo no seu lugar secreto, ao meio-dia, quando descansa, faz a leitura, e à noite faz o culto doméstico com esse mesmo assunto. Então, essa carta de Filemon só vai ser usada um capítulo só em uma semana inteira, você lidando com ela no discipulado em casa, e pronto, já vai passar para outro estudo, porque só é um capítulo. E aí você está tendo informações sobre essa carta, não estou falando do capítulo, estou dando informação sobre ela. E tem muitas mais informações que eu não vou dar, porque você, sendo um estudante da Bíblia que realmente ama a palavra, não vai lhe custar nada você ver outras informações sobre a carta. Mas eu estou encerrando por aqui explicando, porque há necessidade que você
esteja ouvindo essas informações e que procure ter mais outras, porque não ficar fazendo doutrinas como muitos fazem, a doutrina que a mulher tem que ficar calada, não pode ensinar na igreja porque a mulher é isso, a mulher é aquilo, e eu quero saber quem foi que falou a última palavra, Jesus Cristo, que é Deus. Jesus é Deus. Deus, quando mandou a Débora, era o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo, porque a Trindade trabalha junto. Quando Jesus chegou à terra, que disse, quando ele falou, depois que subiu, que derramou o Espírito Santo, ele falou que ia derramar, o Espírito seria derramado em Atos 2,17. Derramado, e o Espírito seria derramado, filhos e filhas profetizarão. Então, filhos e filhas, quem são? Filhas é o quê? Não são as mulheres? E o que é profetizar? Depois que Jesus veio, com a Bíblia já toda completa a essa altura. Nós já estamos com a Bíblia completa hoje. E quando Jesus chegou, estava acabando de completar, de fazer toda a arrumação da Bíblia, de cada história dessa que ele deixou aí para nós. E agora vai profetizar o quê? A palavra. Vai fazer o quê quando está profetizando? Edificar vidas, trazendo o ensino da palavra. Você acha que Deus ia ser contra o Filho, se ele é o mesmo Deus? É Pai, Filho e Espírito Santo unidos um só. Então Jesus diz, filhos e filhas profetizarão, Atos 2,17. Deus, lá na Antiga Aliança, diz que a Débora, deu para Débora autoridade para ensinar aos homens como ganhar uma guerra. E você, essa altura, ainda está preso. Por que isso? Por que você se prendeu nisso, hein? Você não devia se prender no que Deus fez com Débora? Por que você não vê o que aconteceu com aquela guerra que foi vencida porque Deus usou uma mulher para dar todos os detalhes para aqueles guerreiros ganharem? Por que você não se orgulha disso, não se alegra nisso? Algum problema, não é? Vamos tirar esse engano do coração? Esse machismo do coração? Vamos entender a palavra e vamos deixar a mulher fazer a parte que ela tem que fazer? Você vive sem mulher, meu querido? Você vê a importância da mulher? Você que é homem machista, que acha alguma coisa, acha de errado a mulher ensinar na igreja. Você vive sem a mulher? E a sociedade pode viver sem? O evangelho pode viver sem? Com toda a instrumentalidade que Deus deu à mulher, com toda a capacidade, com todos os detalhes que ela tem, que ela é detalhista de natureza. Você acha que deveria ficar de fora? Veja seu coração enganoso como o meu também. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Veja por que está havendo esse problema no seu coração. E repreenda, cancele esse engano. E vá ficar lado a lado com Deus. Contando a história de Débora, o que Deus fez através de Débora. Contando o que Deus vai fazer, está fazendo nesses últimos dias. Em Atos 2,17, filhos e filhas profetizando. E parando com essa história de não estudar a Bíblia e não procurar ver os detalhes de quando foi escrito, onde foi escrito, por que foi escrito. Em nome de Jesus. Então, Filemão só é mesmo um capítulo, vocês estejam aí só meditando no que eu falei, o que a Bíblia está falando na carta, nesse capítulo, e meditando no que eu falei e entendendo que realmente Deus não ficaria com as mulheres de fora de jeito nenhum. A disjuntura do homem é a disjuntura da sociedade. Ai da sociedade se não houvesse as mulheres. Louvado seja Deus. O homem tem a força, mas a mulher tem os detalhes. Força sem detalhes perde guerra, mas a força com detalhes ganha guerra. Se Débora não passasse os detalhes, a guerra Israel seria derrotado. Não adianta o homem ter força e não depender dos conselhos, das ajudas que uma mulher pode dar. É melhor parar com os enganos do coração, saber que são os últimos dias da igreja na terra e nós precisamos estar fora de todo preconceito. E somente esperando por aquele grande dia onde nós teremos um novo céu, uma nova terra, uma cidade onde não precisa do sol, porque Jesus é a luz, e nós todos sentados numa mesa onde estaremos com nossos corpos incorruptíveis, com vestes brancas resplandecentes, e jantaremos e cearemos o tempo todo com Jesus. Isso é o que interessa. Em nome de Jesus, prossiga lembrando disso.
O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, com todos os componentes de célula, com todos os líderes de célula, com líderes de célula, desde agora e para sempre. Amém. Glórias a Deus.